Nós vamos retomando o nosso estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 16, Incorporação. Esse é o nosso segundo encontro. E retomamos aqui então essa passagem tão interessante que André Luiz traz para nós sobre essa faculdade mediúnica. Nós temos como personagens desse capítulo Euclides, que é o trabalhador desencarnado, né, que solicita então a Alexandre, orientador de André Luiz, que auxiliasse na condução de um espírito que fazia parte de um grupo espírita encarnado que havia acabado de desencarnar, que ele então comparecesse numa reunião mediúnica para poder trazer ali uma consolação para a família, como também para trazer ali uma orientação, um estímulo aos amigos encarnados que ficaram, né? Então Euclides solicitou a Alexandre que ajudasse na viabilização dessa comunicação. Alexandre inicialmente trouxe ali alguns motivos que dificultariam esse contato, como o fato de ser recém-desencarnado, o interesse do grupo de espíritas que estavam muito mais interessados no fenômeno, em satisfazer a curiosidade, do que necessariamente ter a consolação, ter ali o contato amoroso, amistoso com um amigo desencarnado. E aí então Alexandre, ouvindo ali a argumentação de Euclides, da necessidade desse grupo de receber essa comunicação como um estímulo para se continuarem no desenvolvimento do trabalho, Alexandre então consentiu e assumiu a responsabilidade de conduzir Dionísio, que era o espírito, para essa reunião. Ele se encontrava num posto de socorro, então Alexandre com André Luiz foi até lá, conversou com Dionísio, passando para ele todas as orientações sobre a responsabilidade de um espírito comunicante sobre o médium que recebe, né, que se coloca à disposição para a comunicação, que recebe a influência do espírito. E aí então Dionísio então preparado, Alexandre falava com Euclides a respeito da médium, a dona Otávia, que era uma senhora, uma médium já trabalhadora bastante experiente, que então seria a médium que ajudaria nessa comunicação. Ela, porém, tendo ali uma vida pessoal bastante turbulenta, ela era casada com o senhor Leonardo, um homem bastante explosivo, desequilibrado, agressivo, autoritário dentro do lar. Naquele dia, então, no dia seguinte, quando a comunicação se daria, André Luiz, com a autorização de Alexandre, então, ficou por perto ali acompanhando esse processo, e junto a Euclides e Dionísio foram então até a casa de Dona Otávia, e ali a encontrou numa condição bastante preocupante, bastante pálida, bastante debilitada, né, emocionalmente, principalmente por causa de uma discussão, de uma agressão sofrida pelo esposo. Mas mesmo assim ela seria então amparada fluidicamente para que conseguisse desempenhar aquele trabalho. André Luiz traz para nós aqui o relato da preparação dessa comunicação. Então a reunião seria às 8 horas da noite, entre 18 e 19 horas, o espírito então de Dionísio estaria próximo a Dona Otávia, fazendo então aquela aproximação, começando ali aquela harmonização fluídica, e da mesma forma também Dionísio começaria então a passar para ela, via pensamento, os seus interesses, as suas ideias, para aquela comunicação. Então seria como se fosse ali uma antecipação daquilo que se daria durante a reunião mediúnica. E Dona Otávia recebia então aquelas lembranças, né, como se fosse algo fruto de sua imaginação, porque ela não tinha ali a clareza da participação então de Dionísio. Ela então fazia a preparação
do jantar. Ela era casada e tinha 2 filhos. Preparava então a refeição da noite, recebendo ali todo o amparo, começando a se recompor para aquele trabalho, quando então o esposo chegou em casa, também, né, novamente de uma forma bastante explosiva, e como André Luiz relatou para nós, enquanto Dona Otávia tinha sempre ali a companhia de espíritos amigos, o Sr. Leonardo tinha companhia de espíritos desequilibrados, espíritos inferiores, dada a sua personalidade e os seus valores. Então ela, como uma médium que tinha ali aquele trabalho missionário, casado com um homem bastante problemático. Bom dia, Nando. Então aqui nós continuamos, né, depois desse relato de André Luiz, em que Dionísio se comunicava então mentalmente com Dona Otávia, chegou então o marido em casa. Então nesse trecho nós temos aqui 2 parágrafos só para nos ambientarmos. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto, em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarzinho os círculos espessos da resistência. Então, como nós comentamos, né, na semana passada, no nosso último encontro, nessa mesma semana, inicialmente o obstáculo que se observa nessas comunicações através, em especial, da psicofonia, da incorporação, é exatamente a capacidade do médium de oferecer ao espírito essas condições. E se o médium, nesse caso, tem esse preparo, se encontra devidamente adestrado, conforme André Luiz traz para nós, vem ali a segunda parte, que é exatamente o médium estando emocionalmente, fisicamente apto para essa comunicação. Porque ele pode estar educado mediunicamente, mas emocionalmente e fisicamente ele pode apresentar ali as suas dificuldades, como é o caso aqui da Dona Otávia, que passa por essa dificuldade no seu ambiente doméstico. E continua. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Então a gente viu aqui como é interessante essa preparação que nós temos. Então, na verdade, o médium, quando ele vai para uma reunião mediúnica, ele já tem ali em sua mente já preparado qual é o tema que vai ser abordado. No caso, por exemplo, de trabalho de desobsessão, de atendimento a espíritos sofredores, ele, embora não tenha consciência disso, no seu subconsciente, tem ali todo o inventário do que vai acontecer durante aquela noite. Tudo ia bem e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu uma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Finda a refeição muito simples, a que compareceu o esposo, junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a acofiar os bigodes grisalhos.
A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previa a ocorrência. Redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse aqui a tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor dos nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava ao interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza: Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual, por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar. Tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já se entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a um melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia poderá ir, quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as 2 senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Antes de virmos aqui para o trabalho propriamente, bom dia, Regina, nós vemos aqui então o grande esforço que os espíritos fazem para conciliarem todos os interesses e todas as necessidades dos colaboradores, tanto encarnados como desencarnados. Então aquilo que aparentemente se desenvolve de um modo automático numa casa espírita, aparentemente, que você tem o seu horário programado, que aí então os médiuns comparecem, a reunião começa naquele horário previsto, os espíritos então, os desencarnados que serão assistidos, ou que de alguma forma se envolverão com aquela tarefa, também comparecem naquele horário. Então para nós acontece de uma forma muito natural, até porque nós fazemos uma comparação muito próxima daquilo que acontece no nosso dia a dia.
Uma pessoa tem um emprego, ela tem que ir todos os dias trabalhar, ela tem que chegar naquele horário, 8 horas, 9 horas da manhã, 7 horas, cada um no seu horário. Ele simplesmente tem que comparecer por uma obrigação, né, do compromisso que ele tem, do contrato que ele tem com aquela empresa. E assim como ele tem ali outros tantos trabalhadores. Então as ausências são ali raridade, porque todo mundo deve cumprir o seu horário. Caso contrário, ele vai ser demitido. Então aquilo que nós fazemos de um modo tão automático, de comparecer num compromisso, de realizar um determinado trabalho, nós levamos isso também para o mundo espiritual. Só que nesse caso, quando nós falamos de uma tarefa, por exemplo, numa casa espírita, numa instituição religiosa de um modo geral, onde nós temos ali o trabalho assistencial, que acontece, né, o trabalho assistencial espiritual, que acontece de um modo voluntário por parte dos trabalhadores, então nós imaginamos que também é muito simples, você vai, comparece àquela instituição, e aí então, estando ali presente, começa então a fazer o seu trabalho. E aí nós não nos damos conta da grande mobilização que existe no mundo espiritual para que tudo isso possa acontecer da forma devida, porque não é apenas comparecer, há necessidade de comparecer em condições de realizar o trabalho. O que nós vemos, por exemplo, muitas vezes nós temos ali médiuns que são médiuns passistas, que vão para fazer um trabalho de cura e acabam chegando na condição de pacientes, na condição de enfermos e não de enfermeiros, que seria o papel inicial. Mas de qualquer forma os espíritos estão ali atuando, né? Principalmente dentro desse campo moral, onde nós temos ali uma luta muito grande entre os valores superiores e os valores inferiores. Para aqueles que fazem parte dessa dimensão inferior, quanto pior, melhor. Então, acabam interferindo na vida dos trabalhadores, dos colaboradores, tentando fazer com que o trabalho seja minado de alguma forma para que não se realize. Nós vemos muito isso, né? Nós vimos isso no livro Aconteceu na Casa Espírita. Aquele livro mostra para nós, para quem não leu, fica aí então a recomendação, para que observem exatamente o que é o trabalho numa instituição, o seu objetivo e de que forma que nós temos, de que forma que acontece no plano espiritual essa mobilização de ambas as partes, desde os trabalhadores até aqueles que querem interferir no trabalho de uma forma negativa. Então aqui vimos mais uma vez então todo o trabalho que é feito no plano espiritual, do acompanhamento, da assistência, tanto de encarnados como de desencarnados, para que as coisas aconteçam dentro daquilo que é programado. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade quando faltava precisamente 1/4 para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Então, observem as 3 categorias de espíritos que nós encontramos: assistência, preparação e vigilância, atuando nessas várias frentes. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Então era feito ali um trabalho intensivo junto a essa médium, para que ela apresentasse então as condições favoráveis para a realização do trabalho. Arnaldo lembrou que teve um alfaiate em Uberaba que era médium, com muita dificuldade de frequência nas reuniões por ataque de espíritos trevosos, acabou se afastando quando sua esposa tornou-se obsediada por esses mesmos espíritos. É aquilo que a gente sempre fala, né, Arnaldo? Se nós nos colocássemos na condição de obsessores e tentássemos atacar, envolver uma determinada pessoa e ela então apresentasse ali uma resistência a esse assédio, nós então vamos para aqueles que são próximos. E quando nós falamos assim que o indivíduo é espírita, não necessariamente as pessoas que estão próximas professam da mesma fé, da mesma crença. Então nós encontramos pelo contrário, são raríssimos os lares onde todos são espíritas. Nós encontramos em outras religiões também essa mesma dificuldade, onde nós temos ali uma esposa, um filho, um marido que segue ali uma determinada linha filosófica, enquanto que a família segue outra. Muitas vezes tendo ali até mesmo um choque
de ideias dentro do próprio lar, sem que haja qualquer tipo de interferência externa. Mas aí fica muito mais fácil quando nós encontramos essas divergências. Então, na dificuldade de acertar, de envolver uma determinada pessoa, vai então para aqueles que estão próximos. São filhos, maridos, esposas, colegas de trabalho, pessoas ali que estão próximas, né? Então, é uma estratégia que infelizmente acaba sendo bastante eficaz. Então, nesse caso que você colocou, o médium, então, ele desistiu. E não são raros, né? Nós já tivemos contato com amigos que deixaram o trabalho dentro de um núcleo espírita porque o namorado, o noivo, a noiva, alguém próximo, começava, então, sempre a colocar obstáculos e a fazer críticas, apontamentos, criando aquela desarmonia. Então, a opção é, já que eu prefiro manter a harmonia no meu lar, então eu me afasto do trabalho, que acaba sendo muitas vezes para os espíritos uma orientação. No nosso trabalho de atendimento fraterno, por exemplo, não são raros os atendimentos que chegam para nós, de pessoas que dizem assim, olha, eu frequento o centro espírita, mas toda vez que eu vou sair ou quando eu volto, sempre tem briga em casa por causa disso. O que eu devo fazer? Aí a nossa orientação é, olha, você pode, né, o fato de você ser espírita não te obriga necessariamente a frequentar uma instituição. Então mantenha ali o seu equilíbrio, faça suas leituras, faça a sua prece, mantenha a sua postura e trabalhe pela harmonia do lar, sem impor qualquer tipo de filosofia, mas trabalhando exatamente através do exemplo, envolvendo o companheiro ou a companheira, para que mantenha a harmonia do lar de um modo positivo para todos, que indiretamente então ele vai sendo influenciado. Então trabalhe pela harmonia, porque é o grande compromisso que as pessoas têm quando reencarnam, na maioria das vezes, é um compromisso familiar. Então, se você opta, eu não quero nem saber, eu vou frequentar o centro espírita, e se ele não quiser, problema dele, minha família que se exploda. Ele acaba negligenciando exatamente o objetivo principal, que era trabalhar nessa parte de harmonia, da aproximação, da reconciliação com aqueles familiares. Então, muitas vezes é um distanciamento temporário e estratégico, pela prioridade que é manter a harmonia doméstica. Porque no caso de um casal, por exemplo, que acaba entrando em atrito por causa dessa divergência filosófica, nós não podemos esquecer que não apenas o casal sofre, mas ali os filhos que sofrem com essa desarmonia, que passam muitas vezes até atribuindo a crença de um ou de outro a causa desse problema. E aí então esse jovem, essa criança acaba se desenvolvendo pensando sempre, é por causa daquilo que nós estamos vivendo esse problema. Então acaba sendo ali aquele distanciamento estratégico. Então tem casos em que, olha, persevere, mantenha, continue, ou então em outros casos, olha, faz uma pausa, vivencie intimamente a sua fé, a sua crença, que no futuro você vai conseguir retomar de onde você parou. Mas faça um trabalho moral. Porque nós temos fazemos essa confusão, né? O espírita é aquele que obrigatoriamente comparece no centro espírita semanalmente. E, na verdade, o verdadeiro espírita é aquele que trabalha para a sua transformação. Então, a frequência na instituição, a frequência no grupo de estudo, o trabalho que ele vai realizar, são formas que ele encontra de se desenvolver. Mas nem sempre isso acaba sendo viável. Por isso, então, nós temos ali prioridades. Se o indivíduo afasta-se por desinteresse, por negligência, aí é outra história. Porque aí ele vai usar como desculpa, né? Não, porque na verdade eu parei de frequentar para poder manter a harmonia do meu lar. Mas, como é colocado para nós, Deus nos julga pelas nossas intenções. Intimamente, então, o indivíduo vai mostrar realmente qual é a motivação que ele tem para se afastar do trabalho. Se é uma conveniência ou se é realmente ali um esforço, um sacrifício que ele faz para poder auxiliar na harmonia doméstica. Evandro, bom dia, Décio, bom dia. Quem mais chegou? Bom dia a todo mundo. Vamos lá então, continua. Bom dia, Evandro. Continuando aqui. Então, chegaram no salão, 15 para as 8 da noite, para iniciar então os preparativos. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago
e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse da maneira com a possível harmonia. Aqui o que nós vemos nesse trabalho que é feito por parte dos espíritos para auxiliar na retomada do equilíbrio por parte da médium, nós vimos aqui então que, pelo fato dela passar por toda aquela turbulência dentro de casa, ela acabou então, como acontece com a gente, né, muitas vezes ficando nervosos, ficando estressados, ficando aborrecidos com uma determinada situação, vem aquela ânsia de vômito, aquela falta de apetite, aquele enjoo todo, que é exatamente o que acontece aqui com a nossa médium. E aí então, ela sendo conduzida ao trabalho, há a necessidade de reorganizá-la fluidicamente para que possa se recompor fisicamente para o trabalho, ou seja, retomar aquele equilíbrio, tirar todo esse mal-estar para que ela possa desempenhar bem ali a sua função. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculo do centro da fala. Então, vários pontos importantes para a gente poder colocar. O fenômeno luminoso da epífise, nós vimos essa mesma colocação de André Luiz lá no primeiro capítulo, na psicografia, quando então, né, os médiums em desenvolvimento que frequentavam aquele curso de formação de médiums que nós vimos para a psicografia, então, no momento em que começavam a se preparar para a psicografia, havia ali então, né, o estímulo, né, por parte dos espíritos para que se estabelecesse essa comunicação com o plano espiritual. E, notadamente, era observada uma mudança na epífise, na glândula pineal, região ali central do cérebro, que é exatamente conforme os espíritos trazem para nós. E esse tema também é objeto de pesquisa, como nós sabemos, de pesquisadores espíritas aqui no nosso mundo, vem exatamente ali esse o ponto de contato com o plano espiritual, entre aspas, a antena de comunicação com o plano espiritual. Aqui nesse caso, então, mais uma vez, como André Luiz coloca, contemplava o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica da preparação mediúnica. E aqui, então, nós lembramos que no início desse capítulo, no nosso encontro anterior, também foi observado que o cuidado, né, foi passado por Alexandre para Dionísio, que era o espírito comunicante, o cuidado que ele deveria ter, lembrando que Dionísio era espírita, tinha feito parte de um grupo, de um centro espírita, desse centro espírita onde eles comparecem agora, então ele desencarnou e voltava agora como comunicante para aqueles colaboradores do centro e também para os seus familiares. Alexandre, então, passava para ele as orientações importantíssimas, que no caso, por exemplo, da psicofonia, ele deveria ter um grande cuidado na preservação do corpo físico da médium, principalmente em toda a estrutura responsável pela fala, desde a parte da boca, da garganta, da laringe, dos pulmões, da parte abdominal, tudo aquilo que colabora para essa parte. Então, o que foi colocado nesses preparativos de Alexandre foi exatamente isso, para fazer com que toda essa estrutura, então, seja devidamente preparada para que o espírito possa envolvê-la e também utilizá-la para a comunicação. Por isso ele coloca, né? E acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, então, exatamente ali o ponto inicial de comunicação, aos elementos do centro de linguagem e às peças e músculo do centro da fala. Então, a parte cerebral e a parte aqui dos órgãos responsáveis pela fala. Então, nós vimos na parte de psicografia a parte motora do braço, a parte de comunicação mental com o médium. Aqui na incorporação
toda essa parte também da fala, a parte do córtex cerebral, e aí nós podemos estender para outras faculdades. No caso, por exemplo, do médium que trabalha com cura, um médium passista, podemos imaginar também todo o trabalho que os espíritos fazem nesse processo de prévio do trabalho de doação de fluidos, da harmonização mental, da depuração dos fluidos perispirituais, né, desse fluido magnético que vai ser transmitido. Então, sempre tem esses trabalhos. Um trabalho intenso, diga-se de passagem. Né? Então, mais uma vez, nós sempre atribuímos àquele automatismo, né, as facilidades de um trabalho dessa natureza. Não, é só você chegar, se sentar à mesa, o espírito vem, se comunica e depois vai embora e fica por isso mesmo. Então nós temos um trabalho que é feito antes, um trabalho que é feito durante e depois um trabalho que é feito depois. Exatamente porque depois que o espírito se comunica, que tem contato com o médium, ele deixa resíduos do seu estado emocional, resíduos da sua condição fluídica. Depois, então, os espíritos têm que fazer esse trabalho com os médiuns para fazer com que haja essa reharmonização. Porque, do contrário, no caso, por exemplo, vamos colocar numa situação extrema, o médium que trabalha no atendimento a espíritos suicidas, dá para a gente imaginar a quantidade de toxinas que ficaria impregnada no médium depois do trabalho. Ele levaria para casa, ele seria influenciado por esses fluidos, passaria por toda aquela parte, aquela depressão, aquela angústia, ele levaria isso com ele. Só que esses são sentimentos e essas são ideias e também fluidos que não lhe pertencem. Por isso os espíritos fazem também o trabalho pós. Não é simplesmente aquilo que acontece na hora. Então, horas antes, semanas antes, como nós já conversamos, e também um trabalho depois, para que o médium saia exatamente, não apenas igual ao que chegou, mas melhor do que chegou. Por isso os espíritos então prestam essa assistência. Tiquité colocou: espíritos de luz não correm do trabalho por medo de obsessores, né? Coragem sempre, né? São grandes trabalhadores, são grandes lutadores que têm que enfrentar essas situações. E não são situações simples, como nós já vimos, né? Continua. Alexandre, então, fazia ali a parte dele nessa preparação. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Aqui nesse parágrafo, ele traz ali uma ideia de que modo que acontece essa aproximação. Então colocou que afasta-se cuidadosamente do veículo, em sentido parcial, ao mesmo tempo que então Dionísio acaba então se aproximando e envolvendo o seu corpo físico, né? Isso lembrando, né, que quando nós falamos, é importante a gente destacar isso, que os espíritos então, principalmente quando eles trabalham nesse controle do corpo físico do médium, é importante lembrar que o médium não se torna, o médium, o espírito, não se torna uma marionete dos espíritos. Então, na verdade, ele cede o corpo físico para que o espírito, então, o conduza, o manipule da forma como deseja. Nós vimos ali no caso da possessão, que é a ocupação que o espírito tem. Nesse caso, como a médium se encontra ali sentada, se encontra tranquila, então o espírito, o médium, o espírito, se distancia temporariamente, enquanto que o espírito comunicante envolve o seu corpo físico e utiliza dos seus órgãos, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes na parte técnica, e até mesmo para nós acaba sendo bastante complicado, porque teoricamente nós temos uma ideia, mas teríamos que ver na prática a forma como isso se dá. O médium se afasta pouco, se afasta muito, o espírito envolve o corpo físico, envolve também o médium pede ali o seu livre-arbítrio, a sua consciência. Como tudo isso acontece? Então os espíritos se esforçam para trazer para nós ali um relato, para que a gente tenha uma ideia parcial daquilo que realmente acontece nesse momento. O médium correto, que confia nos espíritos, não em si mesmo, conta com a proteção dos espíritos iluminados, como qualquer médium bem preparado, né? Porque ele tem ali, ele sabe exatamente que se encontra seguro,
ele sabe da colaboração que vai acontecer. Do contrário, nós temos ali aquela ideia dos espíritos obsessores que simplesmente dominam psiquicamente, moralmente o médium e depois faz ali o que bem entendem, né, trazendo grande prejuízo. Otávia mantinha-se humildade mais ou menos, né, porque nós temos aqueles médiums que dizem para os espíritos: podem fazer ali que eu confio, mas eu sou o cara e eu sou bom. Né? Então ele se oferece, essa parte da humildade é a parte moral que vai se desenvolvendo. Porque nós temos médiums ali que são bastante orgulhosos, né? Pelo contrário. E os espíritos percebem isso, né? Deixa ele com o orgulho dele, o importante é que o veículo nos sirva para alguma coisa, mas o espírito em si ele vai ter que aprender muito ainda. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de espíritos, de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Olha que interessante aqui, né? Então, a médium, plenamente em condições de retomar o controle do seu corpo físico, se assim o desejasse, ligeirinho bom dia, se assim o desejasse, os espíritos orientadores atentos, controlando com o olhar, né? Interessante essa parte aqui, fiscalizavam a expressão com o olhar. Então, quer dizer, só de olho nele, chamando a atenção, dando aquela levantada na sobrancelha se precisasse, para que tudo acontecesse de um modo equilibrado, né? Podemos imaginar nesse caso um espírito consciente do trabalho que vai fazer, uma médium preparada para isso e o público atento, esperando com aquela expectativa da comunicação. Vamos transferir essa mesma situação que nós estamos vendo agora, de um público, de um médium, de espíritos instrutores e de um comunicante, para um caso de obsessão ou caso de um espírito sofredor. De que forma que os espíritos instrutores dominam psiquicamente, então, esse espírito obsessor? E aí nós temos todo aquele trabalho magnético em que há, conforme muitos relatos que nós já vimos, o espírito então fica retido magneticamente, apenas sendo permitido que ele se comunique verbalmente, mas que ele não tenha controle sobre o corpo do médium, porque do contrário, como a gente já viu, ele pode virar a mesa, sair xingando, sair gritando, sair quebrando tudo, que não é o caso. Então, nesse caso, o Dionísio ele é controlado apenas com a expressão do olhar. No caso de espíritos com maior desequilíbrio ou maior agressividade, existe ali um controle magnético muito maior. Muitas vezes até, conforme alguns relatos que nós obtemos nas comunicações mediúnicas, nós temos ali o espírito que ele fica praticamente algemado naquela cadeira, ou próximo ali ao espírito, né, ao médium, para que ele não tenha nenhum tipo de comportamento desequilibrado. Ele apenas fala, e essa fala também ela é promovida, ela é intermediada por parte desses espíritos instrutores, que permitem a aproximação, que permitem então a comunicação. O médium fica muito atento àquilo que é falado, inclusive existe um domínio moral por parte dos espíritos instrutores, fazendo com que o comunicante modere a sua linguagem, modere as suas colocações, não faça revelações inconvenientes. Então ele é praticamente ali quase que conduzido mentalmente também por parte desses espíritos. Então trabalhar numa comunicação harmoniosa, como é esse o caso, porque o único problema que nós encontramos aqui, na verdade os únicos problemas, né, em todo esse processo, nós observamos inicialmente a intenção do público. Aqueles colaboradores ansiosos satisfazerem a curiosidade de conversar com um colega que desencarnou. Então a curiosidade acaba sendo o empecilho, e não aquele sentimento evangélico, sincero, dessa comunicação. Então o primeiro empecilho é esse. O segundo é exatamente o estado físico e emocional da médium, por causa daqueles problemas domésticos que ela traz. No demais, nós temos ali a intenção do comunicante, os espíritos próximos, os familiares, muitas vezes também com aquela ansiedade, com aquele desequilíbrio, também trazem prejuízos. Então o ideal seria, como nós já vimos
em muitas comunicações que nós temos por parte do Chico, por exemplo, é o caso de temos ali um médium preparado, espíritos preparados, orientadores do trabalho preparados também, o público preparado, quando é o caso daquela reunião mais íntima, aquela reunião mais próxima. Então todo mundo ali de acordo, todo mundo consciente e todo mundo preparado para que aquela reunião aconteça da forma mais harmoniosa possível. Agora, quando nós vamos, por exemplo, para Uberaba, naquelas reuniões públicas, podemos imaginar aqueles familiares que chegam às reuniões, trazendo ali desconfianças, trazendo aquela ansiedade, aquele sofrimento todo, os espíritos também ansiosos para se comunicarem. E aí então todos os envolvidos ali na equipe de trabalho tentando minimizar esses efeitos negativos que perturbam tanto os trabalhos, né? Então vemos ali várias e várias situações que trazem ali a intervenção e o controle por parte desses espíritos. Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-a na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderiam um comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então, fazendo uma comparação do trabalho, né, de enxerto, onde você tem ali uma árvore, uma planta, para quem já viu Globo Rural, ou conhece essas técnicas de jardinagem, ou mesmo, né, da parte de agricultura, você tem ali uma planta, aí você tira ali abre um pequeno espaço no seu caule e enxerta então uma outra planta. Esse enxerto serve exatamente para nutrir aquela parte enxertada para continuar dando seus frutos. Então, se você pega, por exemplo, uma rosa vermelha e você enxerta numa rosa branca, aquela parte enxertada vai continuar produzindo a rosa vermelha. E a única coisa que ela recebe é exatamente os nutrientes que são oferecidos pela planta principal, pela planta ali, a planta matriz. Agora, o enxerto vai continuar se desenvolvendo, apresentando as suas características próprias. É o que a gente vê aqui, colocando nessa comparação de André Luiz, na comunicação. A matriz é a médium, o enxerto seria o espírito. Então, através do médium, controlado devidamente por este e por esses instrutores, nós temos ali o espírito manifestando as suas ideias, os seus valores, os seus sentimentos de um modo geral, né? Então tudo isso através desse contato com a médium. Então o médium controla, mas não pode fazer o espírito ser aquilo que ele não é. Ele vai continuar mantendo exatamente as mesmas características. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. Olha que então a influência do médium sobre o espírito, controlando o vigilante, né? Então é um trabalho intenso que tem que fazer. E isso, mais uma vez, faz parte exatamente daquele trabalho de educação mediúnica que o médium precisa desenvolver. Porque, do contrário, aquele médium que não é devidamente educado, ele acaba sendo manipulado pelo espírito, sofrendo grande prejuízo por conta disso. Então, nesse processo de educação, ele vai então perceber qual é o seu grau de consciência, quais são as sensações e percepções que ele tem com esse contato com os espíritos. Tudo isso, então, como parte desse processo de educação mediúnica. Importantíssimo isso, termos essa visão. Aqui na rua, Angelina. Se alguém quiser comprar ovos, o carro está aqui na frente, eu aviso lá. Vamos com fé. E parou bem na porta da minha casa ainda. Mas vamos lá. Vamos com fé.
Ovos brancos e de codorna, inclusive, tá? Para quem estiver interessado. Vamos lá. Pois é, pois é. Não, é aqui. É aqui, Regina. Os ovos são aqui dessa vez. Então vamos lá. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia Vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Olha só que interessante, André Luiz falando daquilo que eu comentei agora há pouco, né, que muitas vezes o público não favorece a comunicação, porque imaginemos um ambiente onde todos nós irradiamos uma determinada qualidade de energias. Todos aqueles que estão envolvidos no trabalho precisam, obviamente, desfrutar de um equilíbrio suficiente para que todos se sintam bem, todos se sintam em harmonia e com tranquilidade para as comunicações. Mas o que nós vemos muitas vezes é que o público, que foi o caso que eu falei para vocês, imaginemos o trabalho intenso que acontecia naquele grupo lá de Uberaba, quando as famílias iam em busca de comunicação. Porque nós vimos ali, o Chico está ali se comunicando. Aí nós falamos assim, bom, junto com o Chico tem o espírito que está se comunicando. Junto ao Chico e ao espírito, nós temos ali os mentores do trabalho. Mas nós não consideramos o exército de espíritos que estão ali na sustentação. Para tentar para neutralizar, porque não é uma tentativa, é um objetivo. É a função deles. Para neutralizar a quantidade de ideias e sentimentos desequilibrantes que existem ali, desde aqueles que são os mais desconfiados, aqueles que são indiferentes e aqueles principalmente que aguardam com grande expectativa e ansiedade. Nós já vimos em vários vídeos, né, que documentaram esse trabalho do Chico, quando ele começava a ler, por exemplo, uma comunicação, e aí então os familiares na plateia identificavam quem era o espírito. Quando o espírito falava o nome dos familiares, quando trazia algum detalhe particular. E aí então as pessoas desabavam em choro, muitas vezes até passavam mal e desmaiavam de tanta emoção, aquela coisa toda, né? Muitas vezes sentimentos de revolta que brotavam também. Imaginemos tudo isso saindo da mente das pessoas, como se fossem ali dardos mentais espalhados por todo o salão. Então aquele exército ali, aqueles vigilantes que neutralizavam essas energias, faziam um trabalho intenso, não apenas intenso, mas permanente também. E aqui o que foi colocado para nós exatamente, né, por parte dos desencarnados, porque nessa pequena plateia desse grupo nós tínhamos os familiares com a ansiedade de receber a comunicação e também muitas vezes desconfiados para saber se o espírito é mesmo aquele que vai se identificar, como também a curiosidade por parte dos colaboradores espíritas, porque eles queriam presenciar o fenômeno. A mesma coisa acontece em palestras, a mesma coisa acontece em trabalhos de cura, enfim. E aí, só para a gente poder ter uma ideia de como isso nos afeta de uma forma tão intensa, imaginemos, por exemplo, Divaldo Franco fazendo uma palestra pública, e no final da palestra ele então se torna veículo de comunicação de Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele muda a voz, muda a expressão. Nós podemos perceber que no público a grande emoção que acaba surgindo é exatamente de ver o Dr. Bezerra de Menezes se comunicar. Mas poucas vezes nós prestamos atenção no que ele está falando. Assim acontece em várias, né? Citei o Divaldo, que era um caso que a gente coloquei para vocês, mas nós temos ali vários médiums com vários espíritos orientadores que são familiares de cada grupo espírita, então. E aí, nesse caso, nós temos a plateia, que fica deslumbrada com aquele fenômeno.
E as pessoas ficam olhando, olha só que interessante, olha como o Divaldo mudou a expressão dele, olha a voz dele como está diferente. Ninguém presta atenção no conteúdo da palestra. E esse tipo de curiosidade, de deslumbramento, de espanto que a plateia acaba tendo, traz também pensamento, tudo isso traz pensamentos desarmoniosos, que precisam ser neutralizados pelos trabalhadores espirituais. Por isso, então, mais uma vez, só lendo aqui esse trechinho, diz aqui para nós: a nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio, homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio, espírito, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Olha só como isso é importante. Fazer com que o espírito, então, assuma as responsabilidades por qualquer tipo de desequilíbrio que ele provoque nas pessoas. Por isso que algumas vezes nós temos comunicações familiares que as pessoas não identificam o familiar comunicante. Ah, mas ele não é assim, ele não fala assim. Não é e não vai falar assim porque não é permitido. Porque do contrário ele começa então a falar aquilo que ele pensa, a xingar, usar expressões características, né, da sua personalidade muitas vezes inferior, e não é esse o objetivo. Pelo contrário, o próprio médium, tendo o autocontrole, não vai permitir que isso aconteça. Teve uma comunicação, só para fazer uma ilustração curiosa, para a gente perceber que muitas vezes os espíritos antecipam a intenção do comunicante e avaliam então as suas intenções, os seus valores e tudo mais. Nós tivemos 2 casos de psicografias que foram filmadas, depois publicadas na internet, né, no Facebook, YouTube, coisa e tal. 2 comunicações curiosas. 3, eu vou citar 3 aqui, que são 3 que trazem para nós 3 aspectos diferentes desse processo. Uma primeira comunicação, nesse caso eu lembro do médium, que é o Carlos Bacelli, que ele então psicografava e depois ele lia. Nesse caso é uma psicografia. As 3 nesse caso são psicografias, né? Mas para a gente poder ver exatamente o controle que precisa ter por parte dos orientadores do trabalho. Carlos Bacelli então recebeu a comunicação de um jovem. Esse jovem havia cometido suicídio e a família na plateia estava ali ansiosa, aguardando. O Carlos Bacelli, assim como outros médiuns, acabaram tendo ali um pouco mais de destaque naquele trabalho em Uberaba, depois da desencarnação do Chico e também do Celso de Almeida, né, que não é o sucessor, não vamos colocar dessa forma, mas ele acabou ganhando um destaque, sendo bastante procurado por parte das caravanas que vinham de outros lugares do Brasil, e também do mundo, né, pessoas de fora do Brasil também vinham em busca de comunicação, então acabavam procurando o Celso. Então o Chico tinha esse destaque, o Celso também, e depois então o Bacelli, que fazia um trabalho paralelo belíssimo, também se encontrava lá. Esse jovem então se comunicava através do Bacelli. A psicografia começou a ser feita, e aí então ele dizia o seguinte: mãe, pai, aquela saudação costumeira, né, nessas comunicações. Mãe, pai, eu estou bem, eu queria dizer para vocês que eu não cometi o suicídio, mas que eu fui assassinado. Mas eu não posso revelar quem são eles, porque isso cabe à polícia terrena descobrir. Então esse é um primeiro ponto. Percebendo que o espírito, então, ele faz uma revelação da sua nova condição, ele fala sobre o que aconteceu com ele,
mas ele é advertido e também limitado por parte dos espíritos para não dar um passo além daquilo que é possível. Porque fazer uma revelação do plano espiritual com algo relacionado ao mundo terreno, interferindo na nossa rotina terrena, é um cuidado muito grande que os espíritos têm e é uma proibição que se tem. Salvo em casos assim extremos, em que há uma permissão formal, muito bem planejada, para que uma revelação dessa natureza venha do plano espiritual interferindo na nossa vida. Porque imagina, você está numa reunião mediúnica e o espírito diz assim, ó, quem me matou foi o Zé, vai lá e pega ele. Mas como assim o espírito está acusando alguém? Então, isso nesse caso não apenas levantaria suspeitas contra uma pessoa que não sabemos se ele cometeu crime ou não, como denegraria todo o trabalho feito pelo plano espiritual de comunicação. Esse é o primeiro caso, então, que nós vimos. Um segundo caso, eu falei 3, agora só me lembrei de 2. Qual é o terceiro agora que me fugiu? Mas vamos para o segundo caso. Ah, lembrei do terceiro. No terceiro caso, é uma jovem que era homossexual. Essa também foi uma comunicação que foi divulgada, foi transmitida ao vivo, inclusive, aqui no Facebook, num grupo do Paraná ou de Santa Catarina, não me recordo exatamente. Então, era uma jovem que era homossexual e era muito censurada pela família, principalmente pelo pai. Ela tinha ali a namorada dela e tudo mais, mas aí o pai não aceitava. Eu não me lembro se ela fugiu de casa, se ela foi embora de casa ou se ela vivia em casa dentro dessa repressão, não me recordo. Viu esse vídeo, Cindizinha? Então, já ocorreu. A gente já fala um quarto caso então, Tico Teco. Bem lembrado. E aí então nós temos nesse caso, a jovem dizia, pai, eu te amo e coisa e tal, mas aqui o nosso amor não tem mais barreiras. Então, falando exatamente isso, que agora os Jesus, então, no plano espiritual, ela, nesse caso, falava, né, exatamente, né, assim diziam, o pai não aceitava, e eles viviam ali em pé de guerra. Então, nesse caso, a jovem, então, falou para o pai essa nova condição dela, de que agora esse amor livre, esse amor, ela não dava ser censurada nem nada, mas ela falava com muito cuidado, sempre de agressividade, e o pai se desmanchando em lágrimas, né? Porque afinal de contas a filha estava falando com ele e ela falava que o perdoava e coisa e tal. Então vimos ali também, nesse caso, a filha falando com o pai de um modo muito amoroso, mas chamando a atenção dele para algo que fazia mal para a família. Certamente ele foi tomado por um momento muito grande, porque agora vendo que a filha, né, havia vivenciado a idade que ele não permitia. Esse é o segundo caso. Primeiro do Bacelli, esse é o segundo caso. O terceiro caso era de uma jovem, de uma adolescente, por volta de 15, 16 anos, que ela então se comunicou, e inicialmente a família então começou a ouvir mais uma vez, aquela saudação inicial, pai, mãe, eu estou bem, coisa e tal, e de repente a jovem começou a falar do Corinthians. E ela começou a falar sobre uma mudança que teve no time, de um jogador que foi embora, um jogador que foi contratado, da posição do time no campeonato e coisa e tal. E aí então, claro, a plateia se desmanchou em risos, né? Mas aí nós vemos então que até nesse ponto, nesse caso, os espíritos permitiram então que essa jovem expressasse suas ideias inocentes, ideias apaixonadas, mas que trariam uma identificação muito clara da sua personalidade. Então, mais uma vez também, que motivos os espíritos teriam para permitir que uma jovem, e esse não foi o primeiro caso de times de futebol que nós vemos, assim como também comentários de música, comentários de trabalhos e outras coisas, que os espíritos então permitiam que o espírito se manifestasse com essa liberdade toda. Mas, mais uma vez, era uma liberdade muito inocente. E isso trouxe uma mudança bastante clara na atmosfera do trabalho. Seria mais ou menos como se fosse isso, Tico Teco. Aquela senha, aquela forma de identificar o espírito, ver a sua personalidade, ver ali as suas paixões, ver exatamente ali os seus valores, para que isso trouxesse um resultado benéfico para a família. E não aquela parte acusatória. E isso acontece também quando há permissão, principalmente em trabalhos de espíritos que atuam como obsessores, espíritos que estão desequilibrados. E o quarto caso, que a gente pode lembrar também, que o Tico Teco lembrou lá, da parte de inocentes, né? São as clássicas cartas de Chico Xavier, lá por volta de 1970, 3 cartas que foram recebidas pelo Chico, que falavam de casos de assassinato. Nas 3 cartas, os espíritos, então, que inocentavam aqueles que eram acusados de assassinato, e então essas cartas foram anexadas aos processos, e esses 3
jovens foram inocentados. E aí então muitas vezes dentro do meio espírita a gente atribui essa inocência, ou essa me fugiu a expressão aqui agora, a expressão jurídica, essa absolvição, atribui essa absolvição às cartas. Na verdade não é um contexto todo. As cartas foram anexadas ao trabalho, coisa e tal, mas a investigação, os depoimentos, o histórico dos jovens e coisa e tal acabou fazendo com que, assim como a assinatura também foi avaliada. Então, o que eu quis trazer para vocês sobre esses vários aspectos, que são outros tantos que a gente poderia colocar. Mostrar exatamente que não são simplesmente as cartas que chegaram, não são simplesmente as comunicações. Nós temos ali os médiums, que têm um papel importante nesse processo, os orientadores do trabalho, que trazem a permissão ou a negação para determinados desejos que o espírito tem. Então, ideias vulgares, ideias perturbadoras, ideias que podem trazer uma confusão, uma angústia maior, tudo isso é avaliado com muito cuidado. A Cindizinha colocou, né, quando for eu, se tiver permissão, vou falar da JDE de Sandy Júnior, tá certo? Tá aí a senha, pessoal. Se a gente ouvir falar desses assuntos, já sabemos de onde veio, né? Então, tudo isso é considerado, é bem legal, né? Vamos lá. Eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá, né? Primeira coisa que eu vou dizer é: oi pessoal, vocês me ouvem? Já sabe que sou eu. Vamos lá. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Olha que legal, né, esse trecho, esse parágrafo todo, quando a gente então contextualiza nessas diversas situações que nós analisamos. Mais uma vez, são incontáveis histórias. Há casos, por exemplo, em que espíritos começam a se comunicar e aí então no meio da comunicação ele se desequilibra, não apenas emocionalmente, mas às vezes ele tem o desejo quase que intenso de falar coisas, e nesse caso é como se a conexão fosse cortada. Imediatamente a comunicação é interrompida. Porque os espíritos ali, os orientadores do trabalho, assim como também o médium, que tem ali toda a sua disciplina, percebe a necessidade de controlar o espírito. Ele começa a falar com o familiar, aí se lembra, vamos colocar um contexto, né? Um espírito que desencarnou, ele então ele tinha ali o seu sócio numa empresa, e aí então ele começa a falar com a família sobre a situação. Ele lembra que o sócio acabou depois desviando recursos, desviando dinheiro da empresa, provocando ali um crime na empresa. Aí ele se lembra disso, ele começa a falar e começa a acusar, começa a mudar o tom de voz. Tudo isso então é analisado cuidadosamente pelos espíritos. Se há uma comunicação que tem o objetivo de fazer o bem, há a necessidade de sempre ter assuntos necessários à edificação de todos, como é colocado para nós. E continua aqui, vamos lá. Para a gente já finalizar aqui o encontro de hoje. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, lembrando aqui que nesse caso, né, quando se fala em 40 minutos falando, na verdade nós temos ali uma troca, né? A família pergunta, ele responde, os colegas perguntam, respondem. Então a gente pode entender que ele não ficou 40 minutos o tempo todo só naquele monólogo, né? Mas é uma interação. Algo possível, muitas dessas reuniões, né? Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas da luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Olha a desconfiança aí.
Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. No primeiro estudo que nós fizemos, a primeira parte, no último encontro, na segunda-feira, quando Alexandre conversou com Dionísio a primeira vez sobre a possibilidade dele se comunicar aos familiares e aos colegas, ele falava sobre a médium e tinha uma passagem interessante. Alexandre dizia assim: quando você era encarnado, muitas vezes você atribuía ao animismo algumas passagens do trabalho de Dona Otávia. Ou seja, ela se comunicava e as pessoas diziam, ele dizia principalmente porque ele era orientador do trabalho, quando encarnado, ele dizia que ela estava ali fazendo animismo, era coisa dela, não era do espírito. E ele falava assim: agora que você está do outro lado, desculpe desde já as dúvidas por parte dos encarnados, porque agora você vai ver como é difícil você se comunicar. Tendo esse autocontrole, muitas vezes o controle é tão profundo que chega a mudar as características da personalidade do espírito. Porque ele tem que se comportar, ele tem que falar com jeito sóbrio, não pode falar de qualquer assunto, e a família querendo tocar em assuntos íntimos, questões que diziam respeito à sua vida particular. E o espírito tem que manter aquela serenidade. Aí as pessoas vão ouvir, vão ler uma psicografia e dizer assim: parece mais ou menos com ele. Parece mais ou menos porque ele teve que ser mais ou menos ele em virtude da necessidade do controle. Então daí muitas desconfianças acabam surgindo. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho, nesse caso o filho, né? Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio, ajuntou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas indagações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solente: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda a parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante: as emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. É interessante, né, esse orgulho, essa arrogância, muitas vezes, dos encarnados, que utilizam essas ideias, expressões, assim, todas técnicas, né, todas superiores, aparentemente, para poder mostrar, na verdade, a própria arrogância.
E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação do espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, lembrando, né, que Charles Richer foi um dos grandes pesquisadores daquilo que era chamado de metapsíquica, que depois acabou se transformando na paranormalidade, né? Então analisava todos os produtos, todos os efeitos mentais dos paranormais, e nada de interferência no mundo espiritual. E como foi colocado por esse, não conheço exatamente a história do Charles Richer, mas essa pessoa, então, esse estudioso dos fenômenos, falava exatamente que nem mesmo os fenômenos físicos, as materializações, conseguiram convencer Charles Richer da imortalidade da alma. Que é mais ou menos, para a gente poder ter uma ideia dessa personagem que fala dessa forma, apontando os fenômenos como sendo algo relacionado à paranormalidade apenas, ou seja, ao animismo, e não à mediunidade, é mais ou menos o que nós vemos no nosso querido Padre Quevedo, que tem ali livros escritos de paranormalidade e tudo mais, mas ele nega veementemente os fenômenos espíritas. Falava, por exemplo, das comunicações, me lembro até de uma entrevista que ele concedeu quando foi perguntado a respeito do Chico Xavier. Ele mudou o tom de voz, falando com muito cuidado da pessoa do Chico, mas ele diz assim, apesar dele ser uma pessoa muito boa, os fenômenos podem ser explicados pelo estudo dos fenômenos paranormais. Então, simplesmente focam nisso. Então, a telepatia, a telecinesia, a projeção mental, a projeção astral, todos esses são elementos estudados pela paranormalidade, sem qualquer tipo de intervenção dos espíritos. Mas, então, nós interpretamos isso como parte, né, desses tipos dessa categoria de fenômenos, sem qualquer presença de outras entidades. Para a gente poder finalizar. Deixa eu ver. A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora, relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos encarnados desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores de seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para lhes atender ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés de agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Então nós paramos por aqui, meus amigos, já estourou aqui o nosso horário. Temos ainda algumas passagens importantes aqui para considerarmos, porque agora então é André Luiz conversando, né, com Euclides, começavam então a trocar algumas impressões por parte dos desencarnados agora, né?
sobre a reação dos encarnados. Então nós vimos inicialmente o que os encarnados pensavam desse processo. Agora vamos então ouvir, né, no nosso próximo encontro, o que os desencarnados têm para falar sobre isso. Então nós paramos aqui na página 174 e nós vamos até, só para a gente poder... estou acabando já, deixa eu acabar agora, peraí. Falta só um trechinho. Estou aqui na última página já. Então vamos lá. Cultivava-se então a maledicência e a desconfiança. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado das advertências da véspera. Mas, praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados à entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. Então, Dionísio, nesse caso, seria reconduzido ao posto de socorro, onde ele era, então, atendido, né, apesar de toda a decepção que ele já havia sido, então, advertido anteriormente. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta, comumente, criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor de serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso: quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Então, duvidar sempre, ajudar de vez em quando, né? Então, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Fechamos o capítulo 16 da parte de incorporação e o próximo capítulo que nós vamos estudar será o 17, doutrinação. Então, olha agora, vamos sair dessa parte de comunicação familiar e vamos agora na parte de desobsessão. Trabalho interessante para nós, hein? Então, doutrinação, capítulo 17, é o tema do nosso